Pode começar. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, como vocês estão? Prazer enorme estar aqui com vocês novamente para a gente conversar sobre os nossos produtos, né? A gente começou semana passada falando da linha SB Caps, que complementa a linha de chás. E hoje eu estou aqui mais uma vez com vocês para a gente conversar sobre esses produtos encapsulados, né? A gente dando sequência aos encapsulados. A gente falou um pouquinho da linha SB. E hoje a gente vem falar de mais um produto. Na verdade, a gente fala da dupla, né, do Animus e do Focus. Vocês já conhecem, a gente já conversou rapidamente sobre eles no lançamento. E a ideia hoje é passar um pouco mais de informação técnica para vocês. A ideia, além das informações técnicas, para que vocês compreendam como o produto funciona, é que vocês possam aplicar ele de forma mais personalizada na vida de vocês, né? E uma vez que esse produto faz parte do portfólio, visando também a ampliação de negócios, desenvolvimentos de novos negócios, né? A gente precisa entender como ofertar esse produto, como explicar, né? Como trazer para perto da gente outros consumidores. É um produto extremamente disruptivo, né? Extremamente inovador. Então, é aquele ânimo que a gente precisa para terminar uma tarde de terça-feira, aqui em São Paulo, chuvosa. Então, dentro desse contexto, sempre pensando no dia a dia, e pensando nas mais variadas atividades que a gente desempenha, a gente desenvolveu o Animus. A foto que representa esse produto, a abertura do nosso bate-papo, é uma menina fazendo ela tá flexibilizando, né? Ela tá se preparando para um exercício físico, ela está num processo de alongamento. E a gente colocou o Animus. Nossa, engraçado, né? Talvez vocês pensem que fizesse mais sentido utilizar o Move, né? Flexibilidade, mobilidade, para que vocês entendam como os produtos se conectam, né? E como a gente pode melhorar, incrementar o nosso dia a dia com base nesses desenvolvimentos. Eu estou com o meu exemplar aqui, tá? Com o meu Animus aqui. Vou abrir aqui para vocês, eu já estou fazendo uso, já comecei a usar o Animus, então estou com as cápsulas. Essas cápsulas são cápsulas moles, gelatinosas, tecnologia soft gel, bioefúsio. Então, vamos começar o nosso bate-papo. Animus, o prazer de viver bem com a vida. Essa é a ideia do nosso produto. Então, como a gente sempre trabalha, né, a gente sempre visualiza, a ideia é que a gente possa trabalhar com produtos que tenham desenvolvimentos únicos, né? Que a gente possa criar barreiras pensando tanto no mercado propriamente dito, quanto na solução tecnológica. A ideia é que vocês possam ter acesso a produtos exclusivos, né? Que sejam vendidos e comercializados exclusivamente através da Maravilhas da Terra. E dentro desse contexto de exclusividade, a gente pensa muito em como incluir isso, né, numa plataforma de desenvolvimento que possa possibilitar essa exclusividade, esse acesso privilegiado a esse tipo de produto. E o canal multinível, canal de marketing, de relacionamento, é o canal mais propício para que a gente possa realmente propiciar esse tipo de desenvolvimento. Então, Animus, qual que foi a nossa inspiração para o Animus? Ânimo, né? Bem-estar, visando bons momentos, visando prazer diário. Tá? Então, um produto totalmente relacionado às nossas atividades diárias. E aí eu já vou começar a explicar para vocês o que diariamente, qual que foi a origem do produto, qual que foi a nossa inspiração. Então, diariamente, a gente passa por diversas dificuldades, né? A gente tem um dia a dia bastante dinâmico, aí ainda mais, né, baseado nesse cenário de pós-pandemia, né? A gente está passando por uma pandemia. Isso não acontecia há dezenas de anos, para não dizer para vocês centenas de anos. E dentro desse nosso novo dia a dia, a gente passa a buscar alternativas, a gente passa a buscar ferramentas para melhorar o nosso humor. E uma das ferramentas que a gente utiliza, né, as pessoas utilizam no dia a dia, tem um produto que vocês conhecem bastante, né, que todo mundo fala, todo mundo que viaja, compra, é a melatonina. Acho que todos vocês já ouviram falar da melatonina.
Melatonina é o hormônio do sono, né? A gente chama a melatonina de hormônio do sono. Ela que nos ajuda a melhorar a qualidade do nosso sono, ela que ajuda a melhorar o nosso bem-estar durante o sono, ela que nos ajuda, nos apoia na indução do nosso sono. Então, interessante, melatonina, um ingrediente, um produto que poderia, né, poderia propiciar esse prazer, esse bem-estar que a gente busca. Mas a melatonina é um hormônio, a gente não consegue trabalhar. Interessante. Tem outro hormônio importante que quando a gente analisa, né, a gente estuda os reports com relação à parte bioquímica, né, a nossa bioquímica clínica. Tem outro hormônio bastante interessante, bastante importante, que era a serotonina. Então, existem muitas terapias para a reposição da serotonina, uma vez que esse hormônio está intimamente relacionado ao bem-estar e à felicidade. Mas, caramba, de novo, mais uma vez dentro desse nosso cenário, a gente não consegue trabalhar com a serotonina. A serotonina também é um hormônio, né? E vocês sabem que reposições hormonais, elas são extremamente, como é que eu posso dizer? Eu colocaria, não perigosas, mas elas precisam ser muito assertivas, né? Existem uma série de exames que precisam ser concluídos, que precisam ser realizados para que a gente possa criar um cenário, criar realmente evidências que levem a esse contexto. E não era a nossa ideia. A nossa ideia, como a gente sempre conversa, Maravilhas da Terra, é trabalhar com produtos naturais, com suplementos alimentares, provenientes de fontes naturais. Então, a partir daí, a gente começou a estudar. A gente está totalmente atualizado com relação a esse pretexto regulatório. Então, mais uma vez, a parte regulatória é um ponto de partida essencial para qualquer tipo de desenvolvimento. Muitas vezes a gente tem boas ideias, mas se a gente não passa por um crivo regulatório, se a gente não passa por uma análise regulatória, a gente não tem a certeza que o produto está alinhado à legislação vigente. Então, a gente passou a estudar a legislação vigente. Ela foi atualizada em 2018 e agora em 2020. E dentro dessas atualizações, uma das moléculas aprovadas para uso em suplementos alimentares foi o triptofano. Então, a gente ficou super feliz com essa aprovação do triptofano. Eu elenquei vários estudos para mostrar para vocês, mas para não perder a nossa conexão, eu preferi transformar todos esses estudos nesse bate-papo que a gente está conversando. O triptofano, ele é o precursor desses dois hormônios que eu comentei com vocês. Então, o que significa ser precursor? Significa ser combustível, significa ser a matéria-prima para gerar aquele produto. Então, o nosso organismo precisa do triptofano como matéria-prima. Tá? A gente precisa usar o triptofano para metabolizar ele, para que esse triptofano seja reagido e ele resulte na serotonina. Então, a primeira linha, né, um dos primeiros marcadores da transformação, da biotransformação, porque ele é transformado endogenamente, dentro do nosso organismo. Biotransformação, eu dependo de um organismo vivo para transformar esse triptofano em serotonina. Então, o primeiro passo dessa linha metabólica, dessa bioquímica clínica que a gente está conversando, é que o triptofano vai ser utilizado para virar serotonina. Uma vez que ele vira serotonina, eu tenho a sensação de felicidade. Então, eu sorrio, eu sinto bem-estar, eu dou risada, o meu humor melhora, a minha ansiedade diminui. Então, vejam que interessante, uma suplementação alimentar com um aminoácido triptofano gera uma sensação de bem-estar a partir de uma via metabólica que transforma triptofano em serotonina. Isso é muito interessante e muito moderno, porque eu não estou conectando a serotonina no meu receptor, eu estou gerando, através do triptofano, eu estou gerando serotonina, tá? Então, nós estamos contribuindo com o ânimos para que a nossa máquina, chamada corpo, organismo humano, ela funcione. E uma vez que eu ativo o meu metabolismo, as minhas reações melhoram. E, além disso, eu minimizo problemas com relação à dessensibilização dos receptores. Porque quando eu tomo a molécula ativa, ela já tem uma capacidade de interagir com os meus receptores. Quando eu trabalho com um precursor, com a matéria-prima,
né, com o meu insumo para que ele seja transformado, para que ele seja metabolizado, biotransformado, o que eu faço? Eu estou estimulando a minha máquina a produzir essa molécula tão importante que é a serotonina, que é conhecida como hormônio da felicidade. Então, vejam que, de maneira natural, nós estamos mimetizando essas reações, ou seja, nós estudamos essas reações e estamos estimulando essas reações de forma natural. Então, excelente. Através do triptofano, teremos resultados relacionados a bem-estar, a melhora de humor, auxílio na qualidade do sono. Como assim? Como assim contribui para a qualidade do sono? Então, essa é a próxima parte da nossa historinha. A gente tem esse pico com a serotonina, né? A serotonina baixa, e depois a serotonina ela continua sendo reagida dentro do nosso corpo. E a serotonina, através de uma segunda reação orgânica, ela gera a melatonina. Então, lembrem que eu falei no início, a melatonina relacionada à qualidade do sono, relacionada à indução do sono. Então, vejam que essa nossa ideia era de mesclar, né, de juntar esses dois ciclos bioquímicos e transformar isso e juntos, né, propor um mecanismo de ação totalmente inovador para um suplemento alimentar. Então, o nosso foco é que a gente tenha um pico na serotonina pensando no bem-estar e que o produto, o triptofano, como ele é quem norteia essa cadeia de reação orgânica, ele contribui para a geração da melatonina lá no final desse ciclo de metabolismo. Então, passo número 1, tomar o triptofano. Passo número 2, metabolização do triptofano para a geração de serotonina, induzindo bem-estar, melhorando o humor. Terceiro passo, serotonina sendo metabolizada e gerando melatonina e melhorando a nossa qualidade do sono. O nosso pico de ação ele está na serotonina, por isso que o nome do nosso produto é Ânimos. É uma homenagem, né? É uma referência à felicidade, ao ânimo, ao bem-estar. Tá? Então, vejam que como foi a nossa inspiração e o nosso raciocínio técnico para o desenvolvimento desse produto. Então, legal, eu vou ter uma melhora de bem-estar, porque eu vou me sentir melhor, eu vou ter esse pico da serotonina, geração de felicidade, geração de prazer. E aí, aqui que eu quero começar a fazer aqueles links que a gente fez de forma tão prática e tão interessante como da última vez. A gente tem, dentro do nosso portfólio de produtos, 2 recém-lançamentos, que são o SB Caps Thermoactive e SB Caps Fiber Redux. A gente conversou sobre os dois na semana passada. Eu posso relacionar o uso, a gente falou, inclusive, eu estou com a minha caixinha aqui ainda, do Projeto Verão, certo? Por que eu estou falando tudo isso? A gente falou que dentro da família do SB faltavam os encapsulados, e agora eu vou mostrar para vocês que vocês podem combinar esses encapsulados a esse outro encapsulado, ao Ânimos. Porque dentro do nosso programa de gerenciamento de peso, a gente trabalha de forma a estimular o metabolismo. A gente melhora aspectos relacionados à saciedade e a gente melhora aspectos relacionados à ativação metabólica. E a partir daí, o que eu quero que vocês guardem, o que eu quero que vocês incluam, né, na ideia de desenvolvimento de vocês. O triptofano, quando combinado com o SB Caps, ele pode agregar um valor muito especial e muito importante dentro desse nosso raciocínio metabólico. Por quê? Porque uma vez que ele melhora o humor e auxilia no bem-estar, eu tenho um gerenciamento, né? Esse gerenciamento de peso, ele é somado a essa manutenção do bom humor. Então, o que acontece? Eu passo a ter uma estimulação dessa nossa via metabólica relacionada ao bem-estar, e eu passo a ter um controle de ansiedade. Então, muitos dos casos de sobrepeso estão relacionados a uma taxa de ansiedade muito alta. E com o triptofano a gente consegue controlar a ansiedade.
Então, eu quero que vocês pensem no Animos como, além de ser um produto que tem função para todos esses fatores. Desculpa, gente, só um momentinho. Desculpa. São os detalhes do home office. Então, dentro dessa ideia de gerenciamento de peso relacionado à saciedade e também a saciedade e também a ativação metabólica, eu consigo complementar isso e transformar essa duplinha numa tríade com o ânimos. Eu passo a ter um equilíbrio, uma gestão da minha ansiedade. Então, como eu estava desenvolvendo com vocês o raciocínio, grande parte das situações de sobrepeso ou de obesidade no Brasil estão relacionados a esse estresse diário que causa esse desbalanço na nossa ansiedade. Então, quando a gente está ansioso, uma das primeiras sensações que a gente busca é essa sensação de felicidade, e dentro dessa busca da sensação de felicidade, nós costumeiramente buscamos os doces, né? Os doces, eles têm normalmente uma concentração de chocolate bastante alta, né? Chocolate e açúcar. Então, essa combinação chocolate e açúcar, o chocolate, propriamente dito, ele contém quantidades de moléculas que levam a serotonina, né? A gente costuma dizer popularmente que o chocolate tem serotonina, né? Porque você come o chocolate e sente a sensação de prazer. Essa sensação de bem-estar, de prazer, ela pode ser equilibrada a partir da suplementação com triptofano. Então, para aqueles que já estão fazendo uso do suplemento alimentar como eu, vocês passam a ter um triptofano basal, ou seja, um nível de triptofano recorrente, e através desse nível de triptofano recorrente, você passa a ter triptofano disponível para metabolizar, você controla a ansiedade e você passa a minimizar a sua vontade de comer. Então, percebam que é uma outra via metabólica, mas que eu consigo conectar com a sensação de saciedade, tá? É isso que eu quero que vocês enxerguem. A gente está trabalhando com produtos que têm um encaixe muito bom com outros produtos da linha, tá? Então, com relação ao triptofano, né, eu acho que eu consegui passar as ideias principais para vocês de como ele age, de como ele funciona, de como ele estaria presente na nossa dieta e precisa ser reposto, né? E a partir daí a gente... Deixa eu ver aqui, gente, só para... Não sei se vocês estão me ouvindo bem, mas eu estava só com a tela e eu soltei um pouquinho a tela para ver se melhora a nossa conexão. Então, dentro dessa nossa ideia de desenvolvimento do ânimos, a gente precisava, além do triptofano, a gente precisava inserir outras moléculas. Então, vocês que têm um produto em casa, sabem que o ânimos ele é composto do triptofano e de outras 3 vitaminas importantes, a vitamina B3, que é a niacina, a vitamina B5, que é o ácido pantotênico, e a vitamina B6, que é a piridoxina. E aí vocês podem se perguntar para que elas funcionam, né? Qual que é a ideia propriamente da gente incluir outras vitaminas dentro do ânimos. Então, qual que foi a nossa ideia? Qual que foi a nossa visão? A visão foi somado a todos esses benefícios desse aminoácido, precursor de serotonina e precursor de melatonina, eu preciso garantir que essa serotonina também seja formada endogenamente. Então, obviamente, as vitaminas do complexo B, como a gente tem conversado, né, de forma genérica, elas atuam no metabolismo energético, ou seja, elas são cofatores para a geração de energia, para a geração de adenosina, de trifosfato de adenosina, o nosso ATP, para metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras, ou seja, a fim de facilitar a metabolização do nosso alimento. E, por fim, as vitaminas do complexo B são importantes na formação das células vermelhas do sangue. Por que isso é importante? As células vermelhas são aquelas que carregam oxigênio. Elas são importantes para a oxigenação sanguínea, para que as nossas reações aconteçam de forma efetiva, né, de forma assertiva. Qual que é o nosso grande diferencial?